Tecnicamente, para a gente que usa como referência, né, o edital do Enem, o último modelo atômico que vai ser levado em consideração é o modelo atômico de Bohr. Depois a gente tem o modelo atômico de Sommerfeld, a gente tem o modelo atômico de Schrödinger, mas eles não são colocados dentro dos conteúdos que vão aparecer na sua prova. Então a gente para em Bohr enquanto estrutura completa e a gente acrescenta algumas coisas que vieram depois no modelo dele. E é isso que a gente vai ver agora. Vê só, lembra que Rutherford ele tinha dito lá no começo, o átomo ele é formado por um núcleo positivo, mas ele não sabia o porquê disso. Quando foi em 1919, ele mesmo descobriu a existência de partículas positivas dentro do núcleo. Essas partículas positivas ele deu o nome de próton. Então agora ele dizia, beleza, os prótons são responsáveis pela carga positiva que fica dentro do núcleo. Porém a galera pensou, pô, o núcleo é um lugar tão pequeno, os prótons ficam ali, eles têm carga positiva, como é que eles não se repelem um ao outro? James Chadwick, em 1932, descobriu a existência dos nêutrons. Os nêutrons são partículas sem carga, que têm a mesma massa de um próton e também ficam dentro do núcleo. A função deles é simples, é fazer com que os prótons permaneçam ali juntinhos. Então, hoje, a gente poderia pensar em relação à existência das partículas subatômicas desse jeito aqui. Dentro do núcleo de um átomo, você tem a presença de prótons e nêutrons, e ao redor do núcleo, na eletrosfera, você tem os elétrons. Beleza? Aí vê só. Pensando sobre a localização, lembra? Próton e o nêutron estão dentro do núcleo. Já no caso do elétron, ele está na eletrosfera. Quando você fala sobre as cargas, o próton ele tem uma carga relativa mais 1, enquanto que o elétron tem carga negativa menos 1. Então, elas valem a mesma coisa, só tem sinais opostos. Enquanto que o nêutron não tem carga nenhuma. Já em relação à massa, a gente estabelece que a massa de um próton e de um nêutron é 1, relativamente falando entre si, né? Então é aproximadamente ali igual, e a massa de um elétron é considerada como zero. Ah, Mikael, é realmente zero? Não, é porque a massa de um elétron é 1836 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron. Então, considera zero, tá? De boa? Com o advir, então, dessas partículas subatômicas, a galera começou a tentar pensar em formas de você representar os átomos usando essas identificações. E aí chegaram na simbologia dos átomos e, consequentemente, dos elementos químicos. Vê só. Dois números são extremamente importantes na representação de um átomo. Um deles é chamado de número atômico e é representado pela letra Z. O número atômico representa o número de prótons que existe dentro do núcleo de um átomo. Mikael, o número atômico é importante? Muito. Porque cada átomo ele tem lá o seu número atômico. E essa informação é que agora define o que faz com que um átomo seja de um elemento ou de outro. Como assim? É simples. Todo átomo que o número atômico é 1 foi estabelecido como sendo o átomo do hidrogênio. Então, não importa a quantidade de elétrons, não importa a quantidade de nêutrons. Sempre que um átomo tiver um próton, ou seja, número atômico 1, ele pertence ao hidrogênio. Isso é o que marca a caracterização, quase não saía, de cada elemento químico, tá? Outra informação extremamente importante é a chamada número de massa e é representado pela letra A. É a soma da quantidade de partículas que existe dentro do núcleo, ou seja, é o número de prótons somado com o número de nêutrons. Quando você vai representar um átomo, a gente sempre coloca o símbolo do elemento químico, o número atômico embaixo e o número de massa em cima, desse jeito que está representado aqui para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio. E por que eu posso dizer que são hidrogênio? Porque o número atômico deles é 1. Mas olha a diferença. Esse aqui tem número de massa 1, esse aqui tem número de massa 2. Micael, por que isso está acontecendo? Vou lhe dizer, cidadão. Se esse elemento aqui, o número atômico é 1, significa dizer que ele tem um próton. Se o número de massa dele também é 1, e eu entendo que o número de massa é a soma de prótons e nêutrons, quer dizer que esse amiguinho ele realmente tem um próton e ele tem 0 nêutrons. Tá? Já que o número atômico dele é 1, ou seja, ele tem um próton, por isso que ele continua sendo um átomo de hidrogênio, mesmo que o número de massa dele seja 2,
Por que isso está acontecendo? Porque ele tem um próton e, consequentemente, ele tem agora um nêutron, tá? Então, lembra, para eu saber o número de nêutrons que está presente dentro de um átomo, é só eu pegar o número de massa. Então, eu vou deixar aqui, ó. Para saber o número de nêutrons, eu pego o número de massa e vou subtrair do número atômico. Então, se eu pensar nesses dois átomos aqui, ó, eles agora são átomos de neônio. Por quê? Porque o número atômico é 10. Sempre que o número atômico é 10, pertence ao elemento químico neônio. Esse átomo aqui, ele tem 10 prótons, e como a soma deu 20, ele também tem 10 nêutrons, tá? Vou representar por N, para ficar mais fácil. No caso do amigo dele, o número atômico é 10, neônio. Então, ele realmente tem 10 prótons, mas o número de massa é 21. Significa dizer, então, que ele tem 11 nêutrons, beleza? Guarda essas informações aí que elas são importantes. Por quê? Porque, veja, existem 118 elementos químicos na tabela periódica, mas não existem somente 118 tipos de átomos. Porque, veja, é o mesmo elemento químico. As propriedades desses dois aqui estão guardadas dentro do mesmo quadradinho lá na tabela. Mas átomos de neônio existem muitos. E aí, lembra para o comecinho, quando eu falei, ó, quando a gente está falando sobre elemento químico, a gente está falando sobre propriedades de grupo. Por quê? Porque existem diversos tipos de átomos diferentes, cujo número atômico é 10. Mas, quimicamente falando, a propriedade deles são as mesmas. Então, eu posso dizer que isso aqui representa o elemento químico neônio. Eu não vou olhar para cada átomo individualmente, eu vou olhar para a propriedade do grupo como um todo. E aí, bora fazer uma questãozinha aqui. Diz assim, ó. O alumínio e o silício são elementos químicos que estão representados em grupos distintos da tabela periódica. O alumínio no grupo 13 e o silício no grupo 14. Esses dois elementos, coincidentemente, apresentam cada um 9 isótopos. Olha o que ele diz aqui que são isótopos. Espécies com o mesmo número atômico, dos quais relacionamos o seguinte. Então, vê, eu tenho esses 4 tipos de átomos de alumínio, eu tenho esses 3 tipos de átomos de silício. Percebe? Todos que são alumínio. Eu falei 4 e 3, mas 3 e 3, né? Esses 3 aqui de alumínio tem número atômico 13. Esses 3 aqui de silício tem número atômico 14. E ele diz assim: considerando os conceitos de número atômico e o número de massa, os elementos que possuem a mesma quantidade de nêutrons são... Bora lá. Nesse caso aqui, o número atômico é 13, o número de massa é 26. Esse aqui tem 13 nêutrons. 13 e 27, se eu subtrair, esse aqui tem 14 nêutrons. E no caso desse aqui, 28 menos 13, 15 nêutrons. Então, eu tenho átomos de alumínio que tem 13, átomos de alumínio que tem 14 e átomos de alumínio que tem 15 nêutrons. Mas percebe que o número atômico é sempre o mesmo. Em relação ao silício, esse aqui tem 14, esse aqui tem 15, esse aqui tem 16. A questão quer saber quais possuem a mesma quantidade de nêutrons. Então, eu posso dizer, ó, que é o alumínio de número atômico 13, número de massa 27, e o silício de número de atômico 14 e número de massa 28. Consequentemente, a resposta para a gente pode ser o quê? Eita, tem mais dois, né? Eu tenho o alumínio de número atômico 13 e massa 28 e o silício de número atômico 14 e número de massa 29. Então, resposta aí para a gente, ó. Letra A. Então, poderia ser esses dois aqui ou esses dois. Ambos são átomos que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Beleza? Guarda isso aí que é importante para a gente conseguir diferenciar. E aí, bora falar um pouquinho sobre átomos e sobre íons. Mikael, tem diferença? Tem. Guarde isso na sua cabeça. Sempre que eu falar átomo, tem que vir já direto na sua mente que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se você sabe o número atômico de alguma coisa, você sabe o número de prótons e você sabe a quantidade de elétrons que está ali. Então, se eu digo, ó, no caso do carbono, o número atômico é 6. É porque ele tem 6 prótons e 6 elétrons, tá? Mas a partir do momento que você tem uma coisa chamada íon, é porque o número de prótons ficou diferente do número de elétrons. Isso acontece pela perda ou ganho de elétrons, tá? Para eu formar um íon, ou eu
perdi elétrons ou eu ganhei elétrons. Eu não formo íon pela perda e ganho de prótons. Aí veja. Porque aí o processo já é outro, tá? Muda o número atômico, muda o elemento químico, a gente chama de transmutação, a gente já está falando de outros paranauê. Existem dois tipos de íon, os cátions e os ânions. Sempre quando você falar de um cátion, ele é um íon que foi formado pela perda de elétrons. De alguma forma, os elétrons foram colocados para fora. Isso quer dizer que os cátions eles sempre vão ter carga positiva. Cara, por que é positivo perder elétron? Não sei o quê. É só você pensar. Eu tinha 3 prótons e 3 elétrons. Se um elétron for embora, o que é que vai acontecer? Essa carga negativa anula essa positiva, essa negativa anula essa positiva e fica uma carga positiva sobrando. Então é como se realmente tivesse carga positiva sobrando porque os elétrons foram embora. Como é que eu digo agora, então, qual é a quantidade de partículas subatômicas que estão presentes aqui dentro? Vem comigo. Para eu saber o número de prótons, eu vou representar por P+. É simples. Olha o número atômico. Se o número atômico é 26, é porque eu tenho 26 prótons. Para eu saber o número de nêutrons, é só eu pegar o número de massa e subtrair do número atômico. 56 menos 26, 30. 30 nêutrons. E para eu saber o número de elétrons, eu vou representar por E-. O que é que você vai pensar? Que antes eu tinha 26 prótons e 26 elétrons. Mas eu perdi 2 elétrons. Se eu perdi 2 elétrons, é porque agora eu estou com 24. Então lembre, cátion, para saber o número de elétrons, pega o número que está em cima e subtrai a quantidade de prótons. Já quando você fala sobre ânion, ele é um íon que foi formado pelo ganho de elétrons. Por estar agora com elétrons em excesso, os ânions sempre vão ter carga negativa. E aí você tem aqui o exemplo do flúor menos. Tá sem número aqui do lado, porque é a mesma coisa que 1. Então, sempre que for 1, a carga não precisa representar. Isso aqui, como é que você faz para estabelecer a quantidade de partículas? Também é simples. O número de prótons é igual ao número atômico. Se o número atômico é 9, o número de prótons é 9. Para saber o número de nêutrons, subtrai o número de massa do número atômico. 19 menos 9, eu tenho 10 nêutrons. E para saber o número de elétrons, lembra, eu ganhei elétrons. E nesse caso eu ganhei 1. Então, o número de elétrons disso aqui é 10. Tá? Então, lembra, cátion positivo porque perdeu elétrons, ânion negativo porque ganhou elétrons. E aí, juntando todas essas numerações, informações e cargas, a gente pode estabelecer semelhanças entre os átomos. Existem átomos de diferentes elementos químicos ou de elementos químicos iguais, que têm suas semelhanças e têm suas diferenças. 4 categorias vão aparecer aqui. Sempre que átomos, na verdade, né, que eu estou falando sobre o individual. Sempre que átomos apresentarem o mesmo número atômico, tá aqui, ó, mesmo número atômico e diferentes número de massa e número de nêutrons, eles são chamados de isótopos. É o que está acontecendo aqui. Esses 3, prótio, deutério e trítio, são 3 tipos de átomos do hidrogênio. Eles são os únicos que recebem nome, tá? Os outros não recebem nome, não. Esse aqui é o hidrogênio que só tem um próton e não tem nêutron. Esse outro tem um próton e um nêutron. Esse aqui tem um próton e 2 nêutrons. Olha a representação deles. 1, 2, 3. Pertencem ao mesmo elemento químico, têm o mesmo número de próton, mas o número de massa deles é diferente. São chamados de isótopos, tá? Aqui, eu tenho exemplos agora de átomos que eles têm o mesmo número de nêutrons. Sempre que átomos têm o mesmo número de nêutrons, eles são chamados de isótonos. Aqui, ó, 10 menos 4, 6 nêutrons. 11 menos 5, 6 nêutrons. Percebe? O número atômico é diferente, o elemento químico é diferente, o número de massa é diferente, mas eles têm em comum o número de nêutrons. Eu posso ter também átomos que são chamados de isóbaros. Isóbaros vem do fato de eles terem o mesmo número de massa. Então, dentro do núcleo, quando junta prótons e nêutrons, eles têm a mesma quantidade. Eu tenho carbono com número de massa 14, nitrogênio com número de massa 14 e oxigênio com número de massa 14. Mas veja, o número atômico de cada um é diferente. A quantidade de partículas ali, no total, é a mesma, mas individual elas vão mudar.
Esses aqui são isóbaros. E o último é quando os átomos eles são isoeletrônicos. É quando a quantidade de elétrons é a mesma. Vê comigo. Isso aqui é um íon, é um ânion, que devia ter 17 prótons e 17 elétrons, mas ganhou um, está com 18 elétrons. Do lado direito, você tem um potássio na forma de cátion. Ele deveria ter 19 prótons e 19 elétrons, mas ele perdeu um, ficou somente com 18. Aqui você tinha o cálcio com número atômico 20, mas ele é um íon, perdeu 2 elétrons, devia ter 20 prótons e 20 elétrons, ficou com 18. E por último, aqui você tem o escândio, que o número atômico era 21, mas ele é um cátion na forma mais 3, perdeu 3 elétrons. Nesse caso, ele também tem 18. Esses 4 átomos são chamados de isoeletrônicos. Por quê? Porque a quantidade de elétrons de cada um é a mesma, tá? E aí, bora brincar com uma questão para a gente ver se entendeu tudo isso aí mesmo direitinho. A tabela abaixo apresenta o número atômico e o número de elétrons das seguintes espécies A, B, C, D e E. Com base nos dados projetados, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, A é ânion de E. Para ser um ânion de um dado outro átomo, eu preciso que o número atômico dele seja o mesmo, de cara, tá? O número atômico do A é 11, o número atômico do E também é 11. Significa dizer que eles pertencem ao mesmo elemento químico. Aí veja, o número de elétrons de A é 10, o número de elétrons de E é 11. Percebe que E tem quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, ele é um átomo, porque a quantidade é igual. Quando você fala sobre A, ele tem 11 prótons e ele tem 10 elétrons. Percebe que a quantidade não está igual. Se não está igual, é porque A é um íon. E nesse caso, ele é um íon quê? Ele é um cátion ou ele é um ânion? Como ele tem carga positiva sobrando, ele perdeu elétrons. Ele é um cátion. Então, A é um cátion do átomo E. E a afirmativa 1 não está dizendo isso. Então, esqueça ela. E, consequentemente, toda que tenha número 1. Letra B. Número 2. B é cátion de C. Bora ver. O número atômico dos dois é igual. Então, a gente pode brincar sobre isso. B tem número atômico 20, então tem 20 prótons. C tem número atômico 20, então também tem 20 prótons. Porém, B tem 18 elétrons e C tem 20 elétrons. Percebe? C tem quantidades iguais de cargas positivas e negativas, então C é um átomo. Já B tem mais carga positiva do que carga negativa. Significa dizer que ele também perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele é um cátion. Então, B é um cátion do átomo C. Portanto, a 2 está correta. A gente já sabe qual é a resposta, né? Mas bora continuar. 3. C e D são isóbaros. Para ser isóbaro, é porque o número de massa é igual. C e D são isóbaros. C e D têm o mesmo número de massa, então sim, são isóbaros. 4. D e E são isótonos. Para ser isótono, tem que ter o mesmo número de nêutrons. O que é que eu faço? Pego o número de massa e subtraio do número atômico. Tá para cá. No caso do D, ele tem 42 de massa e ele tem 22 de número atômico. Então, D tem 20 nêutrons. Já E tem número de massa 23 e tem número atômico 11. Isso quer dizer que, no caso do elemento E, ele tem 12 nêutrons. Percebe que o número de nêutrons é diferente, por isso a 4 está errado. E a 5 diz que A e E são isoeletrônicos. Para ser isoeletrônicos, tem que ter o mesmo número de elétrons, porém A tem 10 e E tem 11. Então, a 5 está errada. Logo, eu só tenho aí como afirmativas corretas 2 e 3, por isso que o gabarito é a letra B.